Olá, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de dar boas-vindas ao Rogério Taffarello e ao Marcelo. É um grande prazer, uma enorme honra recebê-los para tratar de um tema que literalmente estamos com autoridade no assunto. Então, eu gostaria de me apresentar para os que não me conhecem ainda. Eu sou a Cláudia Carneiro, sou formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu fundei e coordenei o primeiro grupo de estudos na universidade sobre compliance. Tenho especialização em Direito Tributário pela USP e em Gestão de Negócios pela Georgetown University. Fui premiado ano passado por contribuir para o desenvolvimento da ética e da integridade através de um projeto que o Compliance Lab fez em parceria com uma escola estadual da rede pública de ensino. Hoje em dia, sou sócia do Compliance Lab e coordeno também o grupo de estudos voltado para profissionais que a gente também lidera em parceria aí com o Compliance Lab. E agora eu vou apresentar as estrelas do nosso encontro. O Marcelo, ele é um juiz muito experiente, ele tem forte conhecimento em governança corporativa, direito penal, direito tributário, direito societário, é professor da GV, auxiliar do ministro Barroso, tem um doutorado pela USP e eu tive a sorte de poder ter acesso à tese dele de doutorado. E o que me chamou a atenção, uma das frases que mais me chamou a atenção é: o mercado tem o mercado tem méritos e defeitos, mas ele não tem o dom de transformar os seres humanos em anjos ou libertinos. O que ele faz é registrar, processar e refletir o que as pessoas são. Se a mensagem ofende, a culpa não é do mensageiro. Então, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Pioneiro aí na manipulação, no estudo da manipulação de mercado de capitais. Então, realmente é uma grande honra recebê-lo, bem como receber o Rogério Taffarello, que é advogado criminal, sócio do escritório Matos Filho, especializado em crime de colarinho branco, tem mestrado em Direito Penal também pela Universidade de São Paulo, diversas especializações, é autor de diversos artigos e revistas especializadas em Direito Penal. Então, estamos muito bem acompanhados e eu gostaria de dar abertura ao nosso debate, perguntando para o Rogério, na verdade, gostaria que você contextualizasse, Rogério, um pouco sobre os crimes contra o mercado de capitais no âmbito do direito penal econômico e colocasse aí as perplexidades próprias da própria aplicação de alguns institutos aí dentro desse cenário. Então, gostaria que você fizesse essa contextualização inicial para a gente. Obrigado, Cláudia. Eu quero mais uma vez te agradecer e agradecer ao Compliance Lab pelo gentil convite para a participação nesse debate que começamos agora. Quero saudar o professor e também amigo Marcelo Costenaro Cavalli, com quem tenho a honra de dividir esse debate. O Marcelo, que eu conheci lá atrás, primeiramente como magistrado, ele que é juiz federal de carreira e passou muitos anos aqui na Sexta Vara Federal de São Paulo, especializado em crimes contra o sistema financeiro nacional. Ele, na trajetória de magistrado, ele tem algumas passagens simbólicas e muito importantes nesse tema em discussão nessa tarde, e certamente ele é uma das maiores autoridades no ângulo aí doutrinário
sobre esse tema, o que incrementa aqui a responsabilidade de mim como coadjuvante desse debate. Esse livro aqui, fruto da tese de doutorado do Marcelo, é certamente o melhor livro doutrinário no nosso país sobre manipulação de mercado. Então, digo que a escolha, cumprimento o Compliance Lab também pela escolha do Marcelo, e certamente é um momento aqui de aprendizado para todos nós, de ouvi-lo, e eu espero dar conta aqui no papel de coadjuvante. Mas, enfim. Cláudia, sua pergunta sobre contextualização do tema, eu acho que cabe a gente... Eu cumprimento, aliás, os presentes, né, os participantes. A gente não consegue ver quem está presente e quem não está, mas eu olhei a lista, vi vários amigos, alguns de muitos anos, outros mais recentes. Desejo boa tarde a todos. E a gente teve cuidado de olhar essa lista também para a gente ter uma ideia do público aqui, né? Então, e viu que a gente tem pessoas de experiências profissionais distintas, e cabe, para nivelar a discussão, a gente situar os crimes contra o mercado de capitais no debate sobre o direito penal econômico, né? A criminalização de condutas associadas ao direito penal econômico, e talvez esse nosso tema aqui seja das mais expressivas manifestações do direito penal econômico, os crimes contra o mercado de capitais. É um fenômeno relativamente recente do ponto de vista histórico, e muito distinto em relação ao direito penal tradicional, edificado ao longo de séculos, né, em que as condutas protegiam interesses individuais, como a vida, a liberdade, o patrimônio das pessoas, condutas como o homicídio, roubo, furto, estelionato, lesão corporal, enfim, ameaça, constrangimento ilegal. No direito penal econômico, a gente tem interesses difusos, interesses supraindividuais, interesses que ao mesmo tempo são de uma quantidade indeterminada e mesmo indeterminável de pessoas, né? Isso gera perplexidades para a aplicação do direito penal econômico, que são muito visíveis no campo dos crimes contra o mercado de capitais. E aqui falamos especificamente, na nossa legislação, os crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função, né? Os artigos 27C, D e E da lei do mercado de capitais. Pois bem, esses crimes são de difícil aplicabilidade porque os princípios e regras próprios e os critérios de imputação, de atribuição de responsabilidade criminal foram criados para aquela criminalidade clássica, em que a legislação se acostumou e a justiça criminal se acostumou a ver crimes de ação que geram danos diretos em interesses individuais, né? Por exemplo, furto. Um livro furtado, é fácil enquadrar o fato, a norma que proíbe subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Aqui já não. Aqui a gente tem uma série de remissões a conceitos que estão fora do direito penal. A gente tem uma relação entre o direito penal, a gente vai aprofundar daqui a pouco isso, e o direito administrativo muito intensa e, por vezes, muito confusa. Uma dificuldade de os próprios agentes do mercado compreenderem exatamente os limites do que está permitido, do que está proibido, que gera uma dificuldade também, por vezes, de processamento e responsabilização criminal. A gente tem dificuldades de detecção, a gente tem dificuldades de investigação, a gente tem uma série de fatores de insegurança jurídica que são realidades aqui nesse campo. E falando agora como advogado, a gente vê o resultado disso na prática, né? Porque a gente tem a criminalização dessas condutas desde 2001 no Brasil, e somente na última década a gente passa a ter de fato processos, né? No finalzinho da primeira década, aquele primeiro processo, que o Marcelo inclusive foi juiz, depois a gente tem outros, mas a gente ainda tem poucos. Se a gente compara com outros países, especialmente com os mercados mais maduros,
lá há uma incidência mais intensa, aqui há uma incidência menor desses crimes. Provavelmente devido também à subnotificação, há uma ocorrência que não é notificada, não é constatada. Mas, enfim, esse é o contexto do que a gente tem aqui para discutir, esse é o cenário que a gente vê. A gente tem alguns casos de insider que a gente acaba atuando no escritório, a gente vê uma dificuldade muito grande das polícias, Polícia Federal, no caso, do Ministério Público, do Judiciário e dos advogados, em lidar com esses conceitos que muitas vezes são muito mais econômicos do que jurídicos, o que torna a matéria, aliás, muito mais interessante, pelo menos na minha opinião. Acho que é isso de início, Cláudia. E eu gostaria também de saber a sua visão, Marcelo, sobre as atualidades que permeiam aí os crimes relacionados ao mercado de capital. Bom, boa tarde. Primeiro queria agradecer a Cláudia pelo convite. Gostaria de saudar todos os participantes que tiraram tempo da sua tarde para estar aqui com a gente hoje. Parabenizar a Cláudia pelo trabalho no Compliance Lab, aquele vídeo que eu assisti do curso que vocês deram para aquelas crianças carentes lá na periferia de São Paulo, ensinando conceitos de integridade e ética para essas crianças. Eu achei comovente, achei uma coisa muito bonita e eu faço questão de parabenizar aqui em público. Gostaria também de saudar o Taffarello, meu amigo há muito tempo, um advogado que se destaca pelas suas características técnicas, que eu acho que é algo muito, muito interessante nessa nova geração de penalistas, especialmente no âmbito do direito penal econômico, de se ater realmente àquilo que é mais relevante nos casos e não ficar buscando nulidade em tudo, como acontecia antigamente. Acho que hoje em dia o perfil do advogado e também dos profissionais em geral, dos juízes, dos procuradores da República, promotores em geral, defensores que lidam com esse tipo de criminalidade, é de tentar entender o que está por baixo das camadas de direito penal. É claro que é necessário entender de teoria do delito, as categorias fundamentais do direito penal, mas também tem-se que entender aquilo que está subjacente ao direito penal. E eu acho isso algo muito relevante. Fico feliz de ver o desenvolvimento desses escritórios como o Matos Filho, no âmbito do direito penal. Isso é um sinal de maturidade do direito penal brasileiro. O direito penal hoje chegou ao andar de cima, como diz o ministro Barroso. Antigamente, não é que crimes não eram cometidos no âmbito corporativo, eles simplesmente não eram descobertos ou não eram punidos. E esse desenvolvimento, essa necessidade da advocacia criminal hoje, também no âmbito corporativo, é o sinal de amadurecimento das nossas instituições. E especialmente, isso acho que é o mais relevante, é o desenvolvimento de um direito penal preventivo, vamos dizer assim, né? Essa ideia do compliance é algo que 5 anos atrás simplesmente não existia. Antes da Lava Jato nem se falava nisso. E hoje em dia existe essa preocupação, essa necessidade de se considerar que é melhor prevenir do que remediar crimes que depois já tenham sido cometidos. Também gostaria de manifestar os meus sentimentos, já que esse é um evento organizado por Matos Filho, ao falecimento do José Eduardo Carneiro Queiroz, que pegou todo mundo de surpresa, ainda jovem, e uma referência, né, inclusive nesse tema que a gente está tratando aqui, mercado de capitais. Gostaria de fazer uma retificação aqui em relação ao que a Cláudia disse, embora a citação seja realmente muito interessante nessa epígrafe do meu livro, mas infelizmente não é minha. Eu citei ali um livro do Eduardo Gianetti, Trópicos Utópicos, que é um autor que eu acho sensacional, eu gosto muito do Eduardo Gianetti, e essa frase que eu acho que diz muito sobre esses crimes, ela foi extraída desse livro Trópicos Utópicos do Gianetti. E a ideia é exatamente essa, né? O mercado ele é neutro em relação a isso. Aliás, ele é positivo, né? Ele tem uma função muito relevante na nossa economia e o fato de ele ser eventualmente mal utilizado não nos permite procurar taxá-lo com alguns slogans do tipo, isso aí é loteria, isso aí é especulação. Não. Ele tem uma função muito relevante, mas infelizmente às vezes ele é mal utilizado. E faria também uma retificação ao que o Taffarello falou, que o meu livro é o melhor sobre esse assunto, é que ele é o único, né? Então, como ninguém mais escreveu sobre o crime de manipulação de mercado, aliás, essa foi uma das razões pelas quais eu resolvi escrever uma tese sobre esse assunto, foi justamente o fato de que, até aproveitando já fazendo uma contextualização, né, eu passei a atuar nessa vara especializada
em crimes financeiros aí de São Paulo em 2009. Em 2011 eu julguei esse caso de insider e na época até achei super interessante. Falei, pô, será que isso aqui é crime? Nem me passava pela cabeça naquele momento que isso fosse alguma coisa assim grave. E aí é que eu fui realmente estudar esse tema. E de fato era o primeiro caso que estava sendo julgado. Depois, estudando, eu verifiquei que em nenhum país que tem um mercado de capitais regulado, a gente não pune essa conduta. Apesar de existirem alguns economistas já antigos, principalmente da Universidade de Chicago, que tem aquele viés liberal da década de 60 de considerar que deveria deixar tudo para o mercado, que não deveria haver punição em insider trading, que seria melhor regular isso por meio de regras internas da companhia. Não foi esse o entendimento que prevaleceu e hoje, dos mais de 100 países com mercados regulamentados, todos eles têm algum tipo de punição ao insider trading. E a manipulação de mercado também, da mesma forma, é punida em praticamente em todos os lugares que têm mercados regulamentados. Então, essas seriam as minhas observações iniciais. Depois, se a Cláudia quiser complementar alguma coisa, depois eu posso contextualizar um pouco mais e falar mais desses crimes. Então, Marcelo, eu gostaria sim que você contextualizasse, como poderia contextualizar através dos casos vivenciados e que a gente tem como referência aí para poder colocar essa questão teórica, por exemplo, dos aspectos que você acha mais relevante em relação ao insider, relacionado, por exemplo, a crimes que são públicos e todos transitados em julgados, como o caso da JBS, do Eike Batista, ou, enfim, pode ser da Sadia Perdigão. Enfim, eu gostaria que você trouxesse aí a sua experiência, a sua teoria, aliada à sua prática. Então, seria o ideal que você pudesse tentar fazer Claro. esse encontro aí. Bom, falando um pouco sobre o contexto atual, né? Como o Taffarello mencionou, o primeiro caso que eu julguei, que foi o primeiro caso julgado no Brasil, foi esse caso da Sadia e da Perdigão, que era um caso relativamente simples até, em razão da quantidade de provas que havia, porque, na verdade, a descoberta do ilícito foi feita pela SEC, que é equivalente à CVM americana, e eles compartilharam as provas lá e o caso estava muito redondo em relação às provas. O que aconteceu naquele caso? A gente tinha a Sadia pretendendo fazer uma oferta pública de aquisição das ações da Perdigão, e enquanto estava havendo essa negociação para a realização dessa oferta pública, pessoas internas à Sadia e também um funcionário do banco, que era o ABN AMRO, que estava auxiliando o processo de financiamento dessa operação, compraram ações da Perdigão, sabendo que ela viria a se valorizar, e elas viriam a se valorizar quando fosse efetivamente realizada a oferta pública. Na verdade, eles não compraram ações da Perdigão na Bolsa de São Paulo, eles compraram ADRs de emissão da Perdigão na Bolsa de Nova York. Então, que são títulos certificados de depósito dessas ações, são mantidos lá, mas ainda assim, como as condutas foram realizadas a partir daqui, as ordens de negociação dessas ações foram realizadas a partir de mensagens enviadas pelos brasileiros aqui, que estavam localizados em território nacional, para a corretora americana que operacionalizava essas negociações. Então, o crime pode ser julgado aqui. Era um caso, vamos dizer assim, clássico, porque as pessoas eram internas da companhia, né? A gente tinha um deles, o principal, era o diretor financeiro e também diretor de relações com investidores, e o outro era um membro do conselho de administração. Mas não é exatamente clássico, porque até já puxando eu vou puxar um contexto aqui do direito americano para deixar isso mais claro. No início, quando houve a crise de Nova York, da Bolsa de Nova York em 1929, logo em seguida se iniciou uma regulamentação federal do mercado de capitais nos Estados Unidos. Até então não existia regulamentação federal, só estadual, aquelas chamadas Blue Sky Laws, que eram leis mais fracas em termos de regulamentação. Era chamada de Blue Sky Laws pela ideia de que só se procurava impedir a negociação do próprio céu azul, mais ou menos como aqui no Brasil a gente falaria vender terreno na lua, né? Então, impedir aquelas fraudes mais grosseiras.
com a crise de Nova York, se percebeu que muitos dos casos que envolveram perdas eram ligados a fraudes. Houve, então, essa primeira regulação e proibiu-se a realização, no âmbito federal, de fraudes em negociações com valores imobiliários. Foi criada, então, a SEC, que é modelo para todas as agências reguladoras do mercado de capitais no mundo, inclusive a CVM brasileira, mas não havia uma proibição expressa de insider trading, só essa proibição de negociação com utilização de fraude no mercado de valores imobiliários. Essa ideia de que alguém que tem essa informação privilegiada obtida em razão da sua função interna à companhia não possa negociar com base nessa informação enquanto a informação não for divulgada publicamente, ela só veio a ser adotada pelo desenvolvimento administrativo da CVM. Então, na década de 60, isso começa a ser admitido em processos administrativos da CVM e em tribunais federais de segunda instância. Então, a ideia era só essas pessoas internas, os insiders, não poderiam fazer isso. Esse entendimento é confirmado posteriormente pela Suprema Corte, num caso chamado Chiarella, em que uma pessoa externa à companhia, que era um sujeito que trabalhava para uma gráfica responsável por imprimir documentos numa operação societária, ele identificou quem era a empresa-alvo dessa, era uma oferta pública de aquisição de ações também, e ele identificou a empresa, ele simplesmente trabalhava numa gráfica que ia prestar o serviço para uma das duas. Então, era uma pessoa externa à companhia. E a Suprema Corte disse, olha, esse sujeito não tem ligação nenhuma com a companhia e, portanto, ele não pode cometer esse delito de insider trading. E restringiu, assim, portanto, quem é que poderia cometer esse delito, da onde que poderia haver essa informação. Só que mais adiante, em 1996 ou 97, quando a Suprema Corte vai julgar um caso chamado Estados Unidos contra o Reagan, e esse caso é um caso interessante porque ele é mais parecido com o nosso dia a dia. Assim. Era um advogado que trabalhava num escritório, esse escritório estava assessorando também uma operação de oferta pública de aquisição de ações, ele não estava nem envolvido diretamente na operação, mas ele sabia que essa operação ia acontecer. Então, ele vai e compra ações da empresa-alvo antes da efetiva oferta. Ele ganhou mais de 4 milhões de dólares com essa operação. Isso chega, então, na Suprema Corte e a Suprema Corte cria uma nova teoria para justificar que também, nesse caso, possa haver punição, que é uma teoria da apropriação indevida, a Misappropriation Theory, em que a ideia, nesse caso, é de que também não pode do fiduciário para com a companhia, essas pessoas externas à companhia também podem ter deveres fiduciários para com seus empregadores ou para com a instituição a que está ligada. Então, nesse caso, ele teria violado esse dever para com o escritório dele. Então, vejam como a teoria do insider trading ela vai se desenvolvendo casuisticamente de um jeito um pouco assistemático, sem uma lógica própria, para demonstrar quando que um caso ou outro será efetivamente abarcado. E, então, a gente vai caminhando com essas duas teorias em paralelo, e a gente chega finalmente, em 2009, um caso interessante que não foi julgado pela Suprema Corte, então não dá para dizer que isso seja jurisprudência, mas um caso julgado pelo Tribunal da Corte de Apelações de Nova York, em que se discutiu o caso de um hacker ucraniano que ele invade os terminais de uma empresa de verificações financeiras, uma espécie de Bloomberg, e verifica os resultados financeiros trimestrais de uma determinada companhia na véspera da sua divulgação. E ele verificando que esses resultados são melhores do que aqueles que o mercado espera, ele vai e negocia ações, acho que foram opções de compra que ele comprou dessa empresa, e ganha dinheiro em cima disso. Então, vejam, aqui já não é mais uma pessoa interna à companhia, nem está violando deveres fiduciários com o terceiro, mas sim uma pessoa que obteve ilicitamente essas informações e negociou com base nelas. Então, foi crescendo dessa forma. Na Europa, a gente tem uma situação mais desvinculada propriamente de um dever fiduciário. O que se faz na Europa é verificar todas as hipóteses em que parece injusto que alguém utilize essa informação e proíbam essas hipóteses. Então, eu peguei aqui um exemplo, por exemplo, em Portugal, a gente tem uma situação que está muito na linha da diretiva de 2014 da União Europeia sobre quais são os casos que devem ser criminalizados de insider. Então, se proíbe lá que negocie com a informação privilegiada quem? Primeiro, devido à qualidade titular, ou seja, de insider de um emitente de valor mobiliário, tem essa informação obtida daí. Artigo 378 do Código de Valores Mobiliários português.
Segundo, que em razão do trabalho ou do serviço que preste a um emitente, também obtém essa informação. Então, por exemplo, um advogado, um contador, esse banco mesmo que prestou o financiamento e assim por diante. Terceiro, alguém que, em virtude da profissão ou função pública que exerça, tenha acesso a essa informação. Então, se, por exemplo, um juiz vai julgar um caso contra a Petrobras, em que ele sabe que vai dar uma condenação de 5 bilhões de reais, e antes disso ele vai lá e vende a descoberto no mercado futuro ações da Petrobras e ganha dinheiro com isso. Então, ele também estaria aí abarcado. E, por fim, quem, por qualquer forma, ter obtido essa informação através de um fato ilícito. Então, cobre de uma maneira mais ampla quais são essas hipóteses. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação que ficou um pouco capenga, na minha opinião, porque a gente tinha até de 2000, o crime de insider trading, como o Taffarel referiu no começo, ele foi criado como crime, né, já era proibido administrativamente, em 2001. E ele, então, era considerado um crime próprio, ou seja, só poderia ser cometido por quem? Por aquelas pessoas que tinham dever de sigilo. Se a pessoa não tem dever de sigilo, ela não cometeria o crime, salvo ser, e isso o STJ chegou a decidir, no RHC 46315, que se a pessoa obteve essa informação de alguém que tinha o dever de sigilo, ela pode também ser partícipe do crime de insider trading. Porém, em 2017, com a Lei 13.506, o tipo penal do insider trading foi alterado e deixou de exigir que se trate de uma pessoa com dever de sigilo, o que gera uma perplexidade interpretativa muito grande. Eu ainda não vi muita gente escrevendo sobre isso, mas a gente vai ter que chegar a algum momento para decidir o que isso significa. Porque hoje, vejam só, a situação que a gente tem. Se a gente pegar o tipo penal do jeito que ele está hoje, ninguém que tenha informação ainda não divulgada ao mercado e que seja relevante para a cotação dos valores imobiliários poderia negociar com essa informação. Então, supondo, para pegar um exemplo que os americanos gostam bastante para criticar o modelo europeu, que alguém está caminhando lá em Mountain View, na Califórnia, e de repente a sede do Google é engolida por um terremoto. E só esse sujeito que viu isso acontecer. Ele não pode ir e vender as ações que ele tem do Google, ele tem que esperar todo mundo ficar sabendo para fazer isso, ele não tem relação nenhuma com essa empresa e ele não fez nada de ilícito para obter essa informação. Então, a gente tem uma situação que hoje, em princípio, se não for feita nenhuma restrição de alguma forma ao tipo penal, essa é uma situação que estaria coberta pelo tipo. Então, a gente vai ter que chegar a alguma conclusão sobre o que é que está e o que é que não está inserido nesse tipo penal. Eu tenho algumas ideias sobre isso, a gente pode falar sobre isso depois. Outras polêmicas que a gente tem, vocês mencionaram, a Cláudia mencionou há pouco o caso do Ike Batista, né? Dos irmãos Batista também, que não são parentes do Ike, os irmãos Batista da JBS. Esse caso é interessante também porque a informação que está sendo considerada relevante ali na denúncia, o caso não foi julgado ainda, vou fazer só umas observações gerais, também nem é da minha competência, mas a informação é uma informação que não é uma informação diretamente da companhia. Qual era a informação? A informação é que alguns dos sócios, os principais sócios da companhia, dos acionistas, eles firmaram um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público e que eles gravaram o presidente da República. Ou seja, isso obviamente geraria uma grande instabilidade institucional no Brasil. Imagina-se, como sempre acontece, que instabilidade institucional gera aumento do dólar, e eles negociaram dólares no mercado futuro. Além dessa discussão sobre se isso é uma informação que possa ser considerada relevante para fins de insider trading, tem também a discussão que está colocada no processo sobre se eles negociaram com base nessa informação. Ou seja, se essa foi se eles simplesmente compraram esses dólares no mercado futuro por causa dessa informação que eles tinham. E não porque, e essa é uma defesa comum nesse tipo de processo, e não porque, na verdade, eles teriam já programado isso, e era comum fazer esse tipo de compras no mercado de acordo com a atividade da companhia. A gente tem também os casos do Ike Batista mesmo, que são casos em que a situação é que ele teria omitido informações sobre a inviabilidade da exploração dos poços de petróleo das companhias dele, da OGX, no Rio de Janeiro, e negociado com base nisso.
Então, também é um caso bastante polêmico. E a gente tem tido muitos casos concretos de menor relevância. Quer dizer, muitos não, né? Vamos lá, mas tem alguns casos concretos de menor relevância que têm aparecido, principalmente na CVM, né? Poucos acabam chegando ao judiciário, mas aos poucos vai se formando uma jurisprudência sobre alguns pontos. Por exemplo, tem alguns casos julgados no TRF3 já, no sentido de que se a informação já se tornou pública, ainda que não divulgada pelos canais oficiais, e, portanto, já houve uma precificação dessa informação na cotação dos valores imobiliários, isso já seria suficiente para afastar o delito. Também que é necessário que haja essa informação seja realmente utilizada para a negociação. No meu caso da Sadia, por exemplo, dos argumentos de defesa foi de que, olha, na verdade, eu não negociei por conta dessa informação, eu já compraria essas ações. Só que, no caso concreto, é que a gente vai verificar isso principalmente a partir de prova indiciária, né? No meu caso, eu entendo que ficou muito clara a utilização da informação, porque o acusado era diretor financeiro da concorrente, não comprava ações da Perdigão há mais de 10 anos, só tinha comprado antes, quando ele trabalhava na Perdigão. Aí o argumento dele para comprar ações da Perdigão foi que a Perdigão tinha entrado no novo mercado, só que isso não era uma notícia recente, a Perdigão tinha entrado no novo mercado há bastante tempo. Também ele disse algo sobre a situação das exportações naquele momento que não se confirmava com o momento em que ele fez as compras, e o fato de ele ter comprado as ações exatamente depois de sair da reunião com o presidente do banco. Também algumas pessoas dentro da companhia disseram, quando perguntadas em audiência, se achavam estranho que ele tivesse comprado essas ações, principalmente as pessoas ligadas à Sadia. A maioria delas manifestou indignação, disse que jamais compraria, até porque ali existia uma briga familiar entre as duas empresas. Então, sempre houve tentativas de uma tomar o controle da outra. Então, como eu disse, é uma questão que depende muito da prova indiciária que a gente vai ter no caso concreto. Pois não. Marcelo, te interromper. Como de fato acabou acontecendo o inverso poucos anos depois, né? Na esteira da 2008 ali, por conta de uma crise de liquidez da companhia que a princípio pretendia comprar naquela oferta hostil original, né? Mas enfim, só uma parte. Prossiga, por favor. Exato. No fim das contas, quem acabou comprando o outro foi a Perdigão, né? Que comprou a Sadia e depois acabou virando BRF. Acho que outro ponto interessante de mencionar, que a gente tinha até conversado antes, né, Cláudia, é a questão da divergência das interpretações nas esferas. O caso do Ike, por exemplo, a gente tem 2 condenações já pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, por insider trading e manipulação de mercado, salvo engano, nas 2. E nesses 2 casos ele acabou absolvido na esfera administrativa. A gente tem uma decisão da CVM absolvendo num caso e na outra do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional também absolvendo. Isso tem gerado, acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem tido, inclusive é um tema que a gente discute lá no mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, essa questão das relações entre a esfera administrativa e a esfera penal. A gente tem vários problemas aí. Primeiro, a gente tem uma discussão sobre se é possível punir nas 2 esferas uma pessoa pelo mesmo fato. Até hoje tem se entendido que sim. Recentemente, 4 dias atrás, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão numa reclamação, deixa eu até pegar o número para vocês aqui, acho que alguém vai ter interesse, a reclamação 41557, em que se discutia, era uma reclamação procurando trancar uma ação de improbidade administrativa sob o argumento de que já havia sido trancada a ação penal pelos mesmos fatos. E o ministro Gilmar Mendes trancou essa ação de improbidade administrativa sob 2 argumentos. Eu acho que até talvez haja um pouco de confusão entre os 2 argumentos ali, ou um simplesmente é um reforço do outro. Mas um deles é de que ele aplicou o artigo 935 do Código Civil, que diz que quando a responsabilidade criminal quando na esfera criminal se afasta a autoria ou materialidade, isso influi na esfera civil e inclusive na esfera administrativa, que eu acho que isso é indiscutível. Então, se o Supremo já tinha dito que o reclamante não tinha responsabilidade penal, não se poderia depois pretender puni-lo na esfera administrativa, considerando esses fatos. Agora, ele também fala na questão do bis in idem, como um argumento de reforço, até porque não seria necessário. E foi a primeira vez que eu vi algum tribunal superior dizer que haveria impedimento da punição nas 2 esferas.
Esse é um tema que surgiu que nos Estados Unidos já se entendeu assim, num único caso, que até a doutrina se refere a esse caso como um bip na tela do princípio da proibição da dupla persecução, porque foi um único caso, depois eles voltaram atrás e passaram a permitir a punição nas duas esferas, mas voltou atrás, e já o Tribunal de Direitos Humanos Europeu tem entendido que de fato é proibida essa punição dupla, inclusive em casos de manipulação do mercado. Na Itália é dessa forma, né? Como você falou, eu acho que a grande dificuldade é essa plasticidade de interpretação, né? Que a jurisprudência ainda é muito pouca. Então, você tem essa questão. A Constituição Federal, ela não proíbe em nenhum aspecto que haja esse duplo sancionamento, tanto na esfera administrativa quanto na criminal aqui no Brasil. Então, mas é claro que a depender dos resultados da sentença na esfera administrativa, você vai ter um desdobramento penal, porque pode vir a ser incongruente uma sentença penal, sendo que no processo administrativo talvez tenha sido comprovado que não existe, que modifique ali algum entendimento essencial, vamos dizer. Como você vê isso, Tafarella? Acho que você tocou aqui, como o Marcelo tinha tocado, Cláudia, num ponto absolutamente cardeal das questões relacionadas à punibilidade dos crimes econômicos, né? Então, invariavelmente, seja aqui nos crimes contra o mercado de capitais, seja nos crimes contra o sistema financeiro nacional, nos crimes contra a ordem tributária, previdenciária, nos crimes contra o meio ambiente, a gente tem infrações administrativas muito próximas ou perfeitamente correspondentes às respectivas infrações criminais, né? A própria história da punibilidade dos crimes contra o mercado de capitais no Brasil ela bebe da fonte da administrativa, seja pelas normas da CVM, por exemplo, o conceito de informação relevante, né, que é o objeto material do crime de insider trading ou uso de informação privilegiada, né? Esse conceito é dado pela normativa da CVM, né? Para entender melhor como se deve interpretar esse conceito, e o próprio Marcelo fala isso na tese de doutorado dele, que, repito, é a melhor obra sobre o tema, e eu procurei ser mais amplo, Marcelo, quando eu disse isso no início. A gente tem, e você sabe disso melhor do que ninguém, a gente tem várias outras obras, algumas monográficas, algumas abrangentes, sobre crimes contra o mercado de capitais. A sua talvez seja a única monográfica sobre manipulação de mercado, né? Mas eu me lembro no dia que eu defendi minha dissertação de mestrado, lá em 2009, na USP, né? Eu defendi no 6 horas da tarde, às 11 da manhã eu assisti uma defesa de uma dissertação, que eu acho que foi a primeira dissertação do Brasil, do nosso amigo Leonardo Alonso, sobre crimes contra o mercado de capitais. Depois a gente teve a AIDE, a gente tem outros bons trabalhos, vários bons trabalhos, certamente contribuindo para que se produza uma doutrina nessa matéria aqui no Brasil. A gente ainda tem pouca jurisprudência, né? E certamente, justamente por causa daquilo que eu falei no início, né? A incidência desses delitos ainda é menor do que o que se esperava quando da criminalização lá em 2001. Assim como quando houve a reforma recente empreendida pela Lei 3.506 em fins aí de 2017, esperava-se também que haveria uma maior cooperação, porque se estabeleceram ali os acordos em processo de supervisão, coisas que não, infelizmente, não se concretizaram ainda. E a gente no escritório tem uma Cláudio, eu já vou voltar para a sua pergunta, mas acho que cabe aqui compartilhar com o nosso público que a gente no escritório a gente tem uma percepção de que um dos motivos pelos quais os acordos em processo de supervisão não vingaram, para usar a
palavra mais coloquial aí, deriva do fato de que, ao contrário da previsão do acordo de leniência lá no CAD, que também demorou anos para isso se consolidar, é verdade, mas depois que se consolidou, virou uma realidade. Não, o debate legislativo ali foi aquém do desejável para um tema tão complexo, e não se colocaram previsões a respeito da imunidade penal para aquele que cooperasse no âmbito administrativo, né? E não faz muito sentido do ponto de vista do particular cooperar com a autoridade administrativa, vai pagar uma multa, vai pagar uma conta lá, restrições, enfim, administrativas diversas possíveis, mas se eu estava dizendo é que acabou se estabelecendo um desincentivo para a cooperação, na medida em que a cooperação pode levar a uma confissão e alivia uma pena administrativa, mas gerará quase que automaticamente uma sanção criminal que é mais grave, né, por natureza. Talvez até agora, a partir desse ano, com a previsão dos a nota técnica, né? Acho que não a nota técnica, porque ali o campo de incidência da nota técnica é o acordo de leniência anticorrupção, né? Mas mas que talvez... também trata desse tema, né, Taffarello, no sentido de como que você estimula a pessoa a contar, a cooperar com a investigação, na medida que ela também se coloca numa situação que provavelmente vai incidir num crime, né? Então, ali o que se tem é um esforço do Ministério Público Federal de dar uma segurança jurídica no campo anticorrupção, depois de anos e anos de lava-jato que a gente tem visto, né? E na falta de lei, porque também a relação entre o acordo de leniência anticorrupção e as normas penais também não conversam com facilidade, aliás, muito pelo contrário, né? Então, está se tentando construir, na falta de lei, dando resposta, só que a gente precisa que o princípio da legalidade se faça valer, né? E a gente não tem isso. O Marcelo, acho que ele queria ponderar alguma coisa a esse respeito também. Não, eu inclusive, na minha tese, uma sugestão que eu dou a respeito disso é exatamente essa, de se prever também, no âmbito do mercado de capitais, aquela mesma regra que existe na lei antitrust. Até eu faço uma observação a mais, que eu acho que seria interessante que participasse alguém do Ministério Público também desse acordo. Eu acho até complicado isso na lei antitrust, que uma decisão administrativa trave a persecução penal sem a participação do titular da ação penal. Então, me parece que, tanto num caso como no outro, o ideal seria realmente que tivesse a participação do Ministério Público. Desculpa, fala. Estamos de acordo em relação... Não, estamos de acordo em relação a isso. Eu lembro quando saiu a Lei 3.506, em algumas ocasiões no escritório a gente chegou a aconselhar nesse sentido. Inclusive, olha, se for para fazer acordo, importante que o Ministério Público esteja na mesa, porque é o que vai te dar a segurança jurídica mínima, já que a lei não dá, né? E isso é mais ou menos o que acontecia 15 anos atrás no campo antitrust, né? Quando não tinha essa clareza sobre a imunidade, e na época a gente recomendava, olha, vamos chamar o Ministério Público para a mesa, sem o que a gente vai ficar numa zona perigosa aqui. Mas te devolvo a palavra, Marcelo. Verdade. Só fazendo uma correção também, a partir do que você falou, que eu agradeço que você disse sobre o meu livro, mas, de fato, existem alguns outros bons livros, até alguns clássicos, o do Luiz Gastão, Paz de Barros Leães, aí depois tem o do José Marcelo Proença, de Insider também, da Heide, que você mencionou, do Leonardo Alonso. Depois da minha tese, tem uma do Denis Morelli, de manipulação também. Mas o que eu quis chamar a atenção é que a minha única sobre o crime de manipulação e só sobre isso. Então, sim, de fato. mas de fato você tem razão. Eu gostaria, Marcelo, se possível, que você falasse um pouco sobre a política sancionatória integrada, né? Falar sobre como é detectado e punido administrativamente e criminalmente os crimes contra o mercado de capitais. Certo. Bom, a gente tem no mercado de capitais, a gente tem uma situação curiosa, que a gente tem, vamos dizer, 3 esferas de punição. A gente tem, primeiro, uma autorregulação, que no âmbito da Bolsa é feito pela BSM, né? Isso é uma autorregulação obrigatória, porque a Lei 6385 ela obriga
que as entidades administradoras de bolsa de valores tenham ou um departamento autônomo ou uma entidade separada para fiscalização das operações. Depois a gente tem a CVM e depois a gente tem o Poder Judiciário em cima disso. Isso gera com que, normalmente, os ilícitos são identificados primeiro pela BSM, por meio de uns filtros de detecção que eles têm, né? Que é algo parecido com, vamos dizer assim, as red flags que vocês do compliance tanto lidam, que são situações em que não há necessariamente um ilícito, mas em que elas chamam a atenção e a partir dali é que são identificados eventuais situações de ilicitude. Eu peguei até um caso recente aqui que a CVM julgou de spoofing. Não sei se todo mundo sabe o que é spoofing, mas em termos bastante simplórios, no spoofing o sujeito ele quer fazer uma operação, vamos dizer que ele quer vender as ações e para ele é interessante puxar o valor das ações para cima, para ele vender por um preço maior. Então, o que ele faz? Ele coloca a ordem dele de venda e ele coloca um monte de ordens no sentido contrário, para fingir que existe uma pressão compradora e tentar forçar as pessoas que efetivamente estão ali com interesse de comprar ação a pagarem mais, a fechar o spread e atingir o valor da ordem de venda dele. E hoje, antigamente isso até era feito, mas era no pregão de vovós, isso era muito difícil de se conseguir. Hoje em dia isso é feito por meio de computador, então são colocadas milhares de ordens. Essas ordens são canceladas em seguida, elas ficam um pouco tempo no livro de oferta só para dar a impressão dessa pressão compradora. E a BSM, segundo eu li na CVM recentemente, ela tem uma prática de detecção que ela considera que há uma bandeira vermelha levantada quando há uma inserção de 4 ofertas artificiais no intervalo de 10 minutos, com esse propósito de influenciar os investidores, acompanhados da colocação de ofertas no lado oposto do livro, a execução do negócio pretendido e o cancelamento de todas as ordens artificiais após a execução do negócio. Então, isso não significa por si só que seja proibido. É possível você ter ordens dos dois lados do livro, inclusive. A gente tem informadores de mercado que fazem isso como se fosse uma casa de câmbio, né? Alguns são contratados para isso e alguns fazem isso informalmente. Então, não é proibido fazer isso. Então, é difícil a prova desse ilícito, porque a gente vai ter que entrar depois, levantada essa red flag, a gente vai ter que ver se tinha alguma motivação econômica para a realização dessas operações ou não, e isso vai gerar toda uma discussão interna. Mas aí, então, uma vez punida, identificada a situação e punida pela BSM, a CVM e a BSM têm numa instrução, acho que é a 461, salvo engano, artigos 48, 49, tem uma previsão lá de, pelo menos, de atenuação da pena que é aplicada pela BSM na CVM e vice-versa. Já no âmbito do Poder Judiciário, isso não existe, né? A gente tem uma situação em que não tem previsão nenhuma e a gente tem aquele dogma da independência das instâncias que diz, olha, se aplicou pena num, não aplica no outro. Eu, quando condenei essas pessoas do caso da Sadia, eu apliquei uma atenuante genérica, dizendo, olha, não é proibido o bis in idem no Brasil, mas existem princípios que indicam que se o sujeito já foi punido, não há razão para você não considerar isso na dosimetria da pena, e apliquei uma atenuante genérica para diminuir a pena. Mas o Tribunal Regional Federal suprimiu esse trecho da minha decisão justamente sob o argumento da independência das instâncias, que isso é tema para um outro assunto, mas para mim esse princípio é um mito. Ele é um mito como já foi o princípio da supremacia do interesse público e hoje esse é o novo mito, o mito da independência das instâncias. Não é que ele não exista, não é que algumas das consequências dele não sejam verdadeiras, mas primeiro, para mim, ele não é um princípio e segundo, se extraem dele algumas consequências que não me parecem corretas e ele acaba sendo utilizado como uma espécie de um slogan, de um dogma que permite afastar qualquer discussão sobre as questões anteriores. E só para finalizar e dando esse exemplo concreto, nos casos do Ike Batista, por exemplo, não houve sequer um diálogo entre as esferas. Nas sentenças criminais, uma linha disse que não estava vinculado ao que a CVM decidiu, ao que o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional decidiu e, portanto, não ia apreciar esses argumentos. Não estou nem fazendo uma crítica à sentença, porque esse é um entendimento praticamente unânime hoje, mas é um entendimento que, a meu ver, deve ser revisto, porque... E aí, se me permite, Cláudio, eu vou finalizar esse tema só. Eu tenho entendido, defendo isso na tese, que a gente tem que separar 3 situações distintas quando se refere à interface entre a esfera administrativa e a penal. Quando que uma decisão da esfera administrativa vincula a penal?
Porque a penal vinculada à administrativa é mais fácil. A gente tem aquelas regras lá, como essa do 935 do Código Civil que eu mencionei, tem outras regras lá do 386 do CPP que falam de qual é o fundamento da sentença absolutória e como isso vincula a esfera administrativa, etc. Mas quando a esfera administrativa vincula a penal, eu acho que esse é um tema também maltratado e que precisa ser melhor debatido. Não é possível a depender do dano, certo? É isso que você defende. Eu acho que depende do tipo de do decisão. resultado? O tipo de decisão, o fundamento da decisão administrativa. Por que é que foi, por exemplo, alguém foi absolvido na esfera administrativa? Essas são situações distintas. Então, vamos dizer, primeiro, foi absolvido porque, na análise técnica da CVM, se entendeu que aquilo não teria sequer potencial para afetar a cotação dos valores imobiliários. Como é que eu vejo isso? Para mim, isso é equivalente a uma perícia. Então, como está previsto no CPP, o juiz, se ele quiser afastar esse entendimento, ele vai ter que fundamentar por que ele discorda daquilo com base nas provas que foram levadas a ele. Segundo caso, uma situação em que é uma situação fática. Então, a CVM chegou à conclusão que não foi aquela pessoa que deu aquela ordem de negociação. Isso não vincula o juiz criminal de maneira nenhuma. Assim como também não vincula se a CVM disser que ele deu aquela ordem. A prova no processo penal é muito mais ampla. E o terceiro caso, que talvez seja o mais polêmico, é o caso em que a CVM diz, por exemplo, não houve insider aqui, interpretando os elementos normativos das infrações administrativas. Eu entendo que, nesse caso, eu acho que todo ilícito penal ele tem como premissa a existência de um ilícito administrativo. É necessário que exista o ilícito administrativo para você ter o crime. Agora, quem diz se existe o ilícito administrativo e criminal para fins criminais é o juiz criminal. Isso significa que ele está totalmente livre da decisão administrativa? Não. Mas ele precisa dialogar com essa decisão administrativa. Por que eu entendo que ele não está vinculado? O juiz criminal tem muito mais garantias de independência para decidir do que um julgador administrativo. A gente entraria em todas aquelas discussões sobre teoria da captura, embora a gente saiba que os jogadores da CVM são muito sérios e técnicos, mas não é a mesma situação de um juiz criminal. Agora, se um juiz criminal quer discordar do entendimento que foi adotado pela CVM num caso concreto, em que a CVM diga, olha, isso não é insider, o ônus argumentativo dele é muito grande. Ele tem que enfrentar os argumentos da CVM para poder desfazer esses argumentos. Mas, por outro lado, não acho correta a ideia de que a CVM absolveu, então, portanto, o Ministério Público está amarrado e o juiz criminal também está amarrado. Mas, como eu disse, acho que esse é um tema que daria um outro dia inteiro de discussões e que acho que está ainda muito maltratado entre nós. Aqui a gente discordaria certamente nesse último ponto, Marcelo, mas eu concordo, e assim, tentando ser breve aqui, Cláudia, se me permite apartear o Marcelo imediatamente. Entendo que, se trata de um recurso e a própria operatividade do direito penal econômico, que o direito penal econômico seja um reforço à própria regulação administrativa, né? Então, onde há condutas mais graves, além da própria administração intervir no seu poder regulatório e sancionatório, intervém também o direito penal, né? No entanto, essa relação que a gente chama tecnicamente de acessoriedade administrativa no direito penal econômico, se trata de um recurso a um conhecimento técnico ou a uma interpretação de questão técnica que faz parte de um universo particular, que tem o seu órgão regulador próprio, a meu ver, o juiz criminal ficaria distrito, sem deixar de reconhecer os riscos de capturas e uma série de questões próprias aí que a gente não tem tempo de discutir, mas a gente tem que presumir e pressupor o funcionamento adequado das agências, né? Para tratar abstratamente do conceito material de injusto no direito penal, né? Então, o juiz criminal, a meu ver, ficaria distrito a seguir a interpretação do órgão administrativo, especialmente quando a decisão administrativa é no sentido absolutório, né? Porque podem perfeitamente conviver uma decisão condenatória no campo administrativo com uma decisão absolutória no campo penal, porque, afinal de contas, tem outros princípios. O estándar probatório
no campo penal é mais rigoroso, o direito penal ele é subsidiário, ele é fragmentário, ele só deve punir de fato as condutas, as infrações efetivamente relevantes, socialmente danosas, ao passo que infrações administrativas observam também fins regulatórios, né, próprios do juízo de conveniência e oportunidades da administração pública de regular condutas no âmbito da regulação econômica, né? Mas eu concordo, Marcelo, integralmente com o fato de que esse tema é muito maltratado na nossa doutrina e talvez ainda mais na nossa jurisprudência, né? Basta a gente recordar o exemplo dos crimes tributários, que, ao meu ver, apesar do que dizem muitos, não está resolvido até hoje. Aquele HC 81.611 do Supremo, é claro que ajudou lá, é um julgamento concluído em dezembro de 2003, que gerou depois a súmula vinculante 24, em dezembro de 2009. Eu, na época, inclusive, manifestei oposição à redação da súmula, porque eu acho que a redação ali é muito infeliz. E, na verdade, só se pretendeu dizer, olha, não há justa causa para ação penal enquanto ainda pendente a discussão administrativa sobre a existência do tributo, ou do crédito tributário, quando o CTN diz, o Marcelo entende mais do que isso, mais do que eu, também nesse campo, aliás, diz no seu artigo 142 que é competência privativa da administração dizer sobre a existência do tributo, né? E talvez esse seja o campo em que mais discussão houve sobre isso no Brasil nos últimos 20, 25 anos. E até agora a gente não tem uma solução adequada, porque se confundiu tipicidade com elemento normativo do tipo e condição de procedibilidade. Se a gente pegar os fundamentos dos acórdãos utilizados pelo Supremo para aprovar a própria súmula, eles dizem coisas diferentes. O pretenso consenso jurisprudencial ali, na verdade, não existia, porque os fundamentos dos acordos eram distintos, embora as conclusões apontassem na mesma direção. E eu entendo que, na verdade, o voto do Nelson Jobim ali deveria ser resgatado para qualquer estudo sobre essa questão da independência entre as esferas, porque ele diz, olha, é um imperativo de lógica e de segurança jurídica, muito mais do que uma questão de se é um princípio ou não é um princípio, se a independência absoluta claramente não é, se é relativa e tudo mais. A gente pode, numa outra oportunidade, aprofundar isso, e eu quero ter o prazer de ouvir mais o Marcelo sobre isso, mas eu não sei se é viés de advogado de defesa, mas eu tenho muita dificuldade em admitir que o juiz criminal possa condenar com uma fundamentação técnica que contraria aquela do órgão especializado, né? No caso do CVM ou Conselhinho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Bom, deixa eu utilizar minha prerrogativa de errar por último e fazer uma observação só sobre isso. Na verdade, não é uma discordância sobre isso que você falou, é só uma especificação do meu argumento. Eu diferencio duas situações administrativas. Uma é a própria definição daquele ato administrativo e a outra é a decisão sobre a própria possibilidade de sanção. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o crime do artigo 16 da Lei 7492. O crime da Lei 16 diz que é crime operar instituição financeira sem autorização. Se o Banco Central disser que não é necessária autorização para aquilo, é óbvio que o juiz criminal não pode dizer, olha, não, você deveria ter usado, ele deveria ter exigido autorização. Não, porque o próprio crime não se caracteriza se não houver essa exigência de autorização. Aí a gente tem uma acessoriedade ao ato administrativo individual. Assim como acontece nos crimes tributários, como você bem falou, no artigo 142 do CTN, a gente tem a situação em que só há o tributo se a autoridade administrativa disser que o tributo existe. Agora, é diferente, a meu ver, e aí a gente pode depois... Aí eu entendo os teus argumentos, mas eu só queria especificar esse argumento. É diferente, a meu ver, a situação em que o Banco Central diz, olha, não é necessária sim autorização. E o sujeito vem a ser punido pelo Banco Central. E depois o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional vem e diz, olha, não, eu não concordo com o Banco Central. A meu ver, não é necessária essa autorização. Nesse caso, não se trata mais da própria autoridade administrativa que tinha competência para dizer se é exigido ou não aquela autorização, assim como acontece nos crimes tributários, mas sim uma decisão administrativa sancionadora. Eu não vejo por que o juiz criminal estaria vinculado a essa decisão administrativa. Mas entendo os teus argumentos e sei que hoje em dia
embora a jurisprudência simplesmente ignore isso e fale em independência das instâncias, a doutrina que melhor escreve sobre isso vai no sentido contrário e fala, olha, se é pressuposto da infração criminal a infração administrativa, esse direito penal subsidiário, como não considerar o contrário? Mas é só para especificar esse ponto, e acho que a gente teria que marcar um outro dia para debater isso. Com certeza. Eu acho que essa é a proposta, trazer realmente a experiência prática de vocês, de temas que são sensíveis e pouco tratados, ou melhor, colocando, são mal tratados e acaba ficando muitos gaps aí para ser discutidos e enfrentados no dia a dia, né? Então, a gente só tem 1 hora, a gente está realmente com o tempo já esgotado. Gostaria de agradecer mais uma vez a Rogério Taffarello pela sua presença, realmente uma oportunidade muito boa de estar com você e poder aprender um pouco contigo e ver a sua visão, principalmente enquanto advogado, criminalista. E gostaria de agradecer muitíssimo, Marcelo, pela tua participação, não só por você ser autoridade no tema, mas principalmente pelo teu conhecimento de várias áreas do direito e pela tua disponibilidade sempre em cooperar aí com a disseminação do conhecimento. Então, realmente foi uma grande honra. Eu me despeço de todos. Espero que em breve possamos estar próximos de forma pessoal e que essa situação de pandemia se controle e que a gente possa retomar nossas atividades. E foi um grande prazer. Espero que tenhamos outros encontros para que possamos debater todos os outros aspectos aí que vocês levantaram. Passo a palavra para vocês se despedirem. Um abraço. Obrigado, Cláudia. Eu quero agradecer também a você, ao Compliance Lab pelo convite, pela organização, junto aqui do time do nosso escritório. Quero agradecer ao Marcelo pelo debate, sempre um prazer ouvi-lo e sempre um aprendizado. O tempo passou rápido, né? Como só ia acontecer quando a conversa é boa. Espero que o nosso público, a quem também agradeço a presença, tenha gostado e eu quero, ao cabo, agradecer também pela referência que vocês fizeram, a Cláudia, antes da gente começar, o Marcelo já no nosso papo aqui acerca do nosso sócio-diretor, que a gente tristemente perdeu na semana passada. Eu preferi não tocar no assunto porque a gente continua todo mundo muito emocionado. Ele que era uma referência, sem dúvida nenhuma, no Brasil todo, em matéria de tutela do mercado de capitais. Tive a oportunidade de aprender com ele coisas interessantes e importantes que certamente marcarão o resto da minha carreira. Ele que, junto do Quiroga, aliás, me trouxeram para o escritório anos atrás para abrir a área penal empresarial do Matos Filho. Eu antes tinha meu escritório especializado em advocacia criminal. E certamente ele também era não só um amigo nosso, mas de muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo, a quem também agradeço as inúmeras homenagens que a gente vem recebendo aí desde a segunda-feira passada. Foi um prazer estar aqui, Cláudia, mais uma vez, e espero ter a oportunidade de a gente conversar novamente no futuro, quem sabe presencialmente, que é sempre mais prazeroso. Marcelo, obrigado, um abraço para você em Brasília, sempre bom te ouvir, meu cara. Obrigado, Taffarello. Espero que depois que acabar essa pandemia a gente possa marcar alguma coisa pessoalmente. Também, Cláudia, te conhecer pessoalmente. E agradeço mais uma vez o convite. Queria mandar um abraço. Agora eu consegui descobrir aqui onde é que consigo ver as pessoas que estão aqui. E eu vi que a Maitê e o Marcelo Queirala, que são nossos alunos lá do mestrado da GV, estão aqui assistindo. São excelentes. E o meu amigo Tomás Prete, que eu não vejo faz uns 20 anos, que eu vi que está aqui também. Então, e se eu pulei alguém também, queria agradecer a presença de vocês todos. E obrigado pela audiência. Muito obrigada, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.